noite, irmãos. Estamos novamente chegando até os vossos lares nesta oportunidade, nessa terça-feira. E o único objetivo nosso é um desejo que o pastor Raimundo Maia teve de, vendo a hora tão avançada que estamos vendo que todas as Escrituras estão chegando ao seu pleno cumprimento. E nós cremos, como diz a palavra em Coríntios, Paulo diz que nós somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu creio que nós, ministros, somos os ajudantes deste mensageiro. Como o nosso profeta diz, que Deus sempre envia um mensageiro. E então, quando aquele mensageiro sai de cena, Deus levanta homens que são treinados pelo Espírito Santo, através da sua mensagem, para levar isto a outras terras e a outros lugares. Então, este é o programa, ou foi o programa de Deus durante as eras, e todavia ainda é este o programa de Deus. Por isso nós fomos alcançados pela mensagem deste sétimo anjo. E a nossa missão agora, como pregador, como um crente desta mensagem, como um irmão que tem aceitado essa palavra, cada um no seu ofício e ministério que Deus lhe deu, é divulgar este plano de Deus para a hora que estamos vivendo. Sabemos que é a coisa mais importante que há na Terra. A coisa mais importante não é as Nações Unidas, não são os problemas econômicos, não são as grandes potências. A coisa mais importante na Terra é a palavra de Deus, porque Deus é esta palavra. Então, a coisa mais maravilhosa é quando nós podemos captar o mover de Deus para o tempo no qual nós estamos vivendo. E nós somos os grandes privilegiados por termos sido alcançados por este Deus tão rico em misericórdia, e permitiu nós compartilhar do que Ele tem feito e está fazendo nesse tempo presente que estamos vivendo. Dizemos isso com muita humildade em nossos corações e reverência e temor diante deste grande Deus, mas sabemos que este Deus não pode fazer nada se não for através do homem, porque o homem é o agente de Deus para Ele realizar a sua obra. Então isto é o que nos conforta. Sabemos que somos fracos, debilitados, sabemos que não temos muito conhecimento teológico, intelectual, mas nós confiamos que se Deus tem um plano e o homem está colocado nesse plano, então Ele usará o homem para executar o seu plano. E nessa noite o pastor Raimundo Maia não pôde estar aqui para realizar este programa, por estar em viagem. Então, eu estou aqui para suprir este tempo aqui. Espero que Deus me ajude e ajude vocês também. E o que nós formos compartilhar possa ser de edificação para nos levar a uma compreensão do que Deus está realizando neste dia. Cremos que temos uma mensagem muito específica para uma hora muito apropriada pela qual a noiva de Cristo está passando. E queremos captar a mente de Deus, do Espírito Santo, para trazer esta palavra aos vossos corações. Eu vos convido nessa noite para abrir as Escrituras, onde tomaremos um texto para a nossa meditação, pois cremos que nunca devemos falar
nada sem primeiro tomar a Escritura, porque ela é a eterna e infalível Palavra de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção ao livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde o apóstolo São Paulo, a partir do verso 13, onde o cabeçalho é muito apropriado. Ele diz, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus possa vivificar sua palavra em nossos corações, enquanto temos uma pequena palavra de oração pedindo a bênção. Pai Celestial, no precioso nome de Jesus Cristo, que Tu possa vir e vivificar e partir o pão da vida para nós, que é a Tua palavra. Oramos no Teu precioso nome. Amém. Podemos ver, irmãos, por esta Escritura, que ela nos dá um entendimento sobre a vinda do Senhor. Nos diz que o mesmo Senhor desceria do céu. E depois continua falando que nós o encontraríamos com ele nos ares. Podemos desde logo ver que há sequências neste evento. Nós vemos que a Escritura diz que o Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E então, depois de nós sermos transformados, nós, a igreja noiva de todas as eras, subiríamos a encontrar o Senhor nos ares. Então vemos que há um tempo que sucedem estes eventos. Por isso o profeta nos diz na mensagem, a palavra falada é a semente original, na primeira parte, no parágrafo 95. Ele estava pregando isso em 1962. Eu creio que é muito importante nós, como estudantes da mensagem, nós sermos atentos ao tempo que o profeta estava trazendo a sua mensagem. Porque nós vemos que Deus veio trabalhando com ele em uma ascensão. Deus veio revelando para ele um plano. Deus veio mostrando para ele o lugar dele nas Escrituras. E aqui em 1962, nós sabemos que o profeta estava numa fase de muita, vamos dizer, ele estava muito abatido em seu ministério. Ele estava se sentindo muito rejeitado. Ele vem e prega a mensagem, a fase presente do meu ministério. E ele relaciona o seu ministério ao ministério de Paulo, como todos haviam abandonado a ele, como haviam abandonado a Paulo. E ele estava se sentindo frustrado. Mas ele também diz ali que sempre que o ministério chega nesta condição, Deus sempre coroa o ministério daquele homem. E então, nesta mensagem, a palavra falada, a semente original, também em 1962, ele diz, eu creio que a minha missão na terra
é precursar a vinda da palavra. Porque ele estava relacionando a comissão que ele tinha obtido de Deus, que Deus lhe tinha dado em 1933, quando ele estava iniciando o seu ministério, e a coluna de fogo baixou no rio e disse: tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. E aqui ele se encontra dizendo em 62 que a sua missão, ele cria que era precursar a vinda da palavra. Nós sabemos que Cristo é a palavra. Então, desde logo, ele estava vendo que a sua comissão era introduzir este Cristo palavra para o mundo, ou para os eleitos, ou para a noiva. Então, isso ele disse em 1962. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos da mensagem que esse profeta nos trouxe. E ele nos pregou a mensagem intitulada A Brecha entre as 7 eras e os 7 selos. E nessa mensagem, A Brecha, ele começa a colocar alguns pontos muito importantes para que nós pudéssemos entender o que Deus estava a realizar naquele presente momento que o profeta estava tendo em seu ministério. Estava sendo um momento mais singular de todo o seu ministério. Por isso ele disse que, quando ele abriu e pregou os selos, ele disse que foi a semana mais sobressalente de todo o seu ministério. Foi maior do que os mortos que Deus ressuscitou através do ministério dele. Foi maior do que as 30.000 conversões de uma só vez na África, dos milagres às centenas, porque ele compreendeu que agora essa abertura dos 7 selos seria o que culminaria, ou seria o que prepararia e daria condições para que Deus pudesse equipar uma noiva, e essa noiva então pudesse se tornar a palavra. Porque seria a única maneira de Deus realmente cumprir o seu plano perfeitamente, plenamente, seria que ele teria que ter uma noiva que pudesse chegar ao conhecimento completo de Cristo, da palavra. Por isso ele diz que aquela foi a semana mais sobressalente, porque ele entendeu o que estava tomando lugar ali. E eu creio que nós, como a noiva, é um tempo que ao redor de toda a terra, o Espírito Santo, mais do que nunca, está apressando a obra nessa noiva para levar essa noiva a um pleno conhecimento do dia e a hora que estamos vivendo. Por isso o profeta pregou reconhecendo o dia e a sua mensagem. Muitos sermões, e a maioria e quase todos que ele pregou, depois da abertura dos 7 selos, eram sermões que estavam relacionados com o que a noiva chegaria ao conhecimento. Nós não tínhamos o conhecimento do que ele estava trazendo naquele tempo. Ou mesmo quando viemos a mensagem, nós viemos apenas por ouvir o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós viemos por conhecer a unidade de Deus. Nós viemos por conhecer que Deus tinha enviado um profeta, conforme Malaquias 4. Aquilo foram os rudimentos para nós. E Deus tinha que trabalhar naqueles rudimentos para nos atrair a atenção. Talvez, meu ouvinte, você que esteja me ouvindo nessa hora, talvez você ainda não tenha começado por esses rudimentos da palavra. Talvez você ainda não conhece que Deus é um. Talvez você ainda não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez ainda você não conheceu a escritura de Malaquias 4, 5 e 6, que ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos filhos aos pais apostólicos. Então, essa possa ser uma oportunidade para você também. Analisar as escrituras de Atos 2, 38 e reconhecer este nome que é sobre todo nome, e vir e tomar ele em seu batismo. E então, prosseguindo, eu gostaria de ler deste livro A Brecha,
E o profeta diz no parágrafo 29, este livro, selado com 7 selos, é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Vemos que aqui o profeta nos está dando uma chave. Ele está conectando esse livro selado com 7 selos. E ele está dizendo que somente poderia ser revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Então ele conecta que a abertura dos selos dependeria das revelações dos 7 trovões de Apocalipse 10. Então era um ponto que ele estava colocando aqui para nós. E ele continua dizendo, de Apocalipse 10, ele estava tomando agora. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Se vocês observarem, esse é Cristo. Vejam, porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do pacto. Agora, vocês se lembram daquele anjo em Apocalipse 1? A mesma coisa. Anjo é um mensageiro. Em Apocalipse 1, nós encontramos esse anjo, Cristo, que estava caminhando no meio, e ele caminhou no meio das 7 eras. Nós vemos em Apocalipse 1 que João, ele se manifestou a João. E aqui agora, ele está se manifestando em Apocalipse 10. Este mesmo anjo, Cristo. E aqui em Apocalipse 10, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora, aqui ele estava fechado, em Apocalipse 5. E aqui agora, em Apocalipse 10, ele já está aberto. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, este é um acontecimento de Apocalipse, capítulo 10. E o mensageiro continua nos dizendo ainda, agora, isto é o que não conhecemos. Isto é ainda para ser revelado. Isso não está na Escritura o que os 7 trovões falaram. Agora vejam, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então, tudo isso que não estava revelado em Apocalipse 10, mas em Apocalipse 10, 7, havia uma promessa que nos dias da voz do 7º anjo, todos esses mistérios seriam revelados para nós. Então nós estamos vivendo num tempo muito significativo para a noiva do Senhor. E o profeta diz, ainda na brecha, e quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando os pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco sobre sua cabeça. E agora recordem, este 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, e João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. E sabemos pelas Escrituras de Malaquias 4 que tem que haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele revelará pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Restaurará todos esses mistérios que têm sido investigados através desses anos denominacionais. Então, todos esses mistérios nesse tempo seriam concluídos ao soar desse mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra.
E o outro anjo poderoso, mensageiro, desce. Vejam, esse anjo era um anjo terreno. Apocalipse 10, 7. Mas aqui vem um do céu, um arco-íris, pacto. Vejam, só poderia ser Cristo. Então, este foi o acontecimento de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que nós vimos o cumprimento no tempo que nós estamos vivendo. E ele continua dizendo aqui, ainda no parágrafo 55, outro ponto muito importante que o mensageiro coloca. Este livro não é revelado até um pouquinho acima apenas. Esse livro está selado com 7 selos. Agora, isto é diferente dos 7 trovões. E os selos não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. Porque os 7 trovões, eles eram as vozes que revelariam os mistérios que estavam por detrás daqueles selos. Quando o selo foi aberto, foi anunciado o primeiro selo, e João escreveu e viu um cavaleiro do cavalo branco, e ele saiu vitorioso e para vencer. Era tudo o que tinha, apenas demonstrava a parte exterior que havia ali. Mas os trovões seriam as revelações, as vozes que soariam nesse dia. Seria Cristo descendo para usar um corpo terreno, para que ele pudesse revelar o que estava por detrás desses símbolos, o que significavam esses cavaleiros, quais eram os mistérios, o que esses selos selavam todo o livro. E então essas 7 vozes seriam as vozes que revelariam todos esses mistérios. Por isso o mensageiro diz que os 7 trovões eram diferentes dos 7 selos, porque os selos estavam em símbolos, mas os trovões seriam as vozes. Por isso a João foi proibido ele escrever. Quando ele viu em Apocalipse 10 essas vozes soarem, este livro aberto e as vozes soarem, foi dito para ele não escrever, porque isso estava reservado para o fim. O diabo não podia ter o conhecimento do que se tratava aquilo, mas no tempo do fim, então Deus revelaria todo o mistério, todo o que estava selado, todos os acontecimentos que aconteceram durante as 7 eras, então seriam revelados agora, quando chegasse ao final da última era, que esse anjo poderoso descesse para colocar um fim a todo esse sistema mundial. Então, por isso o Mombrana diz, esse livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não houver mais tempo. Vem isto? Isto só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Por isso que esse livro tinha que ser revelado somente no final da última era. Quando Cristo desce, então essas eras denominacionais e as eras da igreja terem acabado. Então nós entendemos que espiritualmente essas eras terminaram. Quando Cristo desceu em Apocalipse 10 e pôs um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Porque o irmão Branham é taxativo, ele diz que esse livro não poderia ser aberto, porque ele teria que ser aberto fora da era de Laodiceia. Porque a vinda de Apocalipse 10:1 de Cristo é a vinda da pedra de coroa, da pedra angular, que é aquela pedra que está fora da era de Laodiceia, no desenho da pirâmide. Vocês veem que o mensageiro coloca as 7 eras e desenha a pedra angular separada. E ele diz que cada mensageiro vem no final da era. Então o mensageiro dessa era veio no final da era pentecostal. Por isso ele veio entre os pentecostais. Mas ele veio no finalzinho da era. Por isso ele diz, eu sou como um abortivo para os pentecostais. Como o primeiro mensageiro Paulo
diz que ele era como um abortivo para eles, porque ele não estava lá no Pentecostes, quando caiu em 33. Tampouco o mensageiro estava na Rua Azusa em 1906, quando o Pentecostes caiu a primeira vez nos Estados Unidos. Mas ele veio como um abortivo no final da era. Então ele veio porque esse era o ministério que ele ia executar. Ele teria o ministério de Cristo, o ministério da pedra angular. Então isso só poderia vir quando as eras denominacionais e as eras da igreja. Então, espiritualmente, nós temos que entender que ali houve um fim. Deus não trabalhou mais dentro da era. Deus se colocou para fora. Porque a mesma escritura de Apocalipse 10 você encontra em Apocalipse 18:1. Um anjo poderoso desce do céu. E diz a Bíblia que toda a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18:1. Mas em Apocalipse 18:4 você vê um outro anjo. E então esse outro anjo estava clamando, dizendo: sai dela, povo meu. Esta era a mensagem agora de um anjo celestial dentro de um anjo terreno, chamando o povo para fora, porque espiritualmente a era de Laodiceia já tinha acabado. Deus não estava mais movendo dentro deles. Tinha sido colocado para fora. Então isto é importante. Podemos entender que então espiritualmente houve este fim da era, do tempo, da era, das eras da igreja, espiritualmente. E o profeta nos continua dizendo, eu queria compartilhar com vocês alguns parágrafos do 7º selo, porque nós vemos que Apocalipse 10, o profeta nos diz que era o 7º selo. Então nós queremos entender um pouco mais sobre o desenrolar deste último selo, o 7º selo. E ele nos diz assim, no 7º selo, eu vou ler alguns parágrafos desde a página 31. Devemos lembrar, diz o mensageiro, que este 7º selo é o fim do tempo. De todas as coisas, isto é correto. As coisas escritas no livro dos 7 selos, que ele selou, o plano da redenção, desde antes da fundação do mundo, até o ponto final. É o fim. É o fim do mundo de conflitos. É o fim da natureza que luta. É o fim de tudo. Ali está o fim das trombetas, o fim das taças, é o fim da terra, é até mesmo o fim do tempo. Então isto é um período que vai abrangendo todos esses acontecimentos. É o selo do fim. É um período de tempo. O tempo acaba, assim diz a Bíblia. Mateus, quero dizer, Apocalipse capítulo 10, e versículo de 1 a 7, o tempo acaba. O anjo disse, não haverá mais tempo. Quando aquilo nos diz que estas grandes coisas acontecerem. Tudo acaba nesse tempo. No fim deste 7º selo. Observe, é o fim da era da igreja. É o fim do 7º selo. É o fim das trombetas. É o fim da taça. Até mesmo termina o anúncio do milênio, que está no 7º selo. Então, logo nós vemos que o 7º selo cobre um período de tempo, que vai, como diz o mensageiro aqui, até a introdução do milênio. Porque o 7º selo sempre é Cristo. Sempre, por isso o irmão Brana diz que o 7º selo vem desde o Gênesis. Sempre que Deus desce, ali estava o 7º selo, sendo tipificado em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis. Por isso, quando você vê Deus descendo para Abraão como Elohim, ali estava o 7º selo. Ali estava Deus descendo em uma carne para anunciar para Abraão
o fim, a destruição, mas também para anunciar para Abraão a promessa de um filho prometido. Então nós vemos que tudo isso estava tipificado desde o Gênesis. Anunciou o fim de Sodoma, mas anunciou a vinda do filho. E então, aquilo estava tipificado em Isaque, o filho prometido, o Senhor Jesus Cristo. E então ele diz, é como lançar um foguete no ar, e aquele foguete explode, e então explode novamente, e de estrelas saem mais estrelas. É isso que é o sétimo selo. Ele simplesmente encerra o tempo para o mundo, e encerra o tempo para isto, o tempo para aquilo, encerra o tempo para tudo. Tudo simplesmente terminou naquele sétimo selo. Então, ele tem um início, ele tem um curso, e ele termina até a introdução do milênio. Porque em Apocalipse 19, quando as nações subirem contra Jerusalém, conforme está em Zacarias, todas subirão contra Jerusalém. Quando a besta se tomar o governo mundial, e ela então arregimentar todas as nações, então ela rompe aquele pacto com o povo de Daniel, que são os judeus. No final daquela última parte da 70ª semana, no período da grande tribulação, quando ela rompe aquele pacto com os judeus, ela vai reunir todas as nações, diz a Bíblia, e levá-los para cercar Jerusalém. Mas então, Apocalipse 19, Cristo desce para estabelecer o milênio. E então ali há a batalha do Armagedon. Então nós estaremos vindo com ele também, porque estaremos retornando da ceia das bodas do Cordeiro para estabelecermos, porque a Bíblia diz, nós reinaremos e seremos reis e sacerdotes juntamente com ele. Então todas as escrituras se encaixam perfeitamente. E o irmão Branham diz ainda mais, no sétimo selo, toda a multidão do céu se silenciou por meia hora, quando este mistério do sétimo selo no livro de redenção foi rompido. Pense nisso. Mas foi aberto. O Cordeiro o rompeu. Você sabe de uma coisa? Eles sentiram temor reverencial por aquilo, eu creio. Eles não sabiam, ali estava. Eles simplesmente pararam. Por quê? O que é isto? Agora, nenhum de nós sabe, mas eu vou lhes contar a minha revelação sobre isto. Então o profeta ia entrar a desvendar a sua revelação sobre este mistério do sétimo selo. Ele ia revelar a revelação de que ele tinha obtido sobre isto. Por isso ele diz, agora, tão certo quanto eu estou de pé aqui na plataforma nesta noite, eu tive a revelação que revelou. Está de um modo tríplice, de tal modo que falarei com vocês através da ajuda de Deus para desdobrar isto. E então, revisemos isto primeiramente. Aqui está a revelação. Para iniciar, o que eu quero lhes dizer, o que é isto? O que acontece é que aqueles 7 trovões que ele ouviu ecoar e foi proibido escrever, é ali aonde está localizado o mistério, atrás daqueles 7 trovões consecutivos ribombando. E o irmão Branham bate no púlpito várias vezes. Então o irmão Branham viu que a revelação desse 7º selo estava relacionado com os 7 trovões. Porque ele estava agora captando que a vinda desse anjo forte, com esse livro aberto, então soando esses trovões é que revelaria todo o mistério do livro. Por isso o 7º selo é Cristo descendo para revelar todos os demais selos.
Por isso que se ele não desse com esse livro aberto, então os outros selos não poderiam ser dados a conhecer. Porque somente o Cordeiro era digno de abrir. Por isso em Apocalipse 5, quando é anunciado quem é digno de abrir. E João chorava, porque ninguém era digno. Mas houve um dos anciãos que disse, não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu, ele é digno. E quando João se virou, ele viu um cordeiro que havia sido ensanguentado. Aquele cordeiro que havia pagado o preço da redenção, morrido na cruz, ele se apresenta agora quando é feito o anúncio e é feito a chamada e é dito quem é digno. E então Deus, ele vem ao que está sentado sobre o trono. Deus agora em morfe, mudando de forma. O Deus Espírito que enchia o céu e a terra, agora tinha se comprimido em um corpo chamado Jesus de Nazaré. E quando esse corpo pagou o preço da redenção na cruz, e então o anúncio foi feito, e aquele livro selado, e era o livro da redenção, era onde continha os nomes que foram escritos antes da fundação do mundo, mas que Adão tinha perdido o domínio, Adão tinha perdido os seus direitos, e então ninguém era digno, mas quando ele pagou o preço, então ele se tornou digno, porque ele era um parente redentor. E quando o anúncio foi feito, ele vem ao que estava sentado sobre o trono. Ele vem ao Pai e se apresenta, agora na forma de filho, o Deus encarnado, e ele diz, eu sou digno, eu paguei o preço, eu sofri na cruz. E então ele vai e toma o livro, diz o mensageiro, e rompe os selos e se assenta. E então agora, ele rompeu esses selos, e então ele desce à terra em Apocalipse 10, para que ele pudesse agora entregar isso a um anjo terreno, porque ele não podia pisar, ele não pode pisar nessa terra mais, diz o mensageiro. Essa terra ele não pode pisar enquanto ela não for purificada para o milênio. Mas então ele vem, ele tinha um plano, e aí é onde está o mistério do sétimo selo. Ninguém podia entender esse plano. E então todos ficaram extasiados quando ele se levantou e tomou o livro. Houve silêncio no céu, todos ficaram em expectativa. Mas quando ele toma esse livro e abre e rompe os selos, porque os selos são rompidos primeiramente no céu. E então agora ninguém sabia desse plano que ele tinha. E então ele vem e desce à terra agora. Esse anjo forte envolto em uma nuvem, com um livrinho aberto. Agora ele começa a desenrolar o seu plano, começa a desvendar o mistério da sua vinda, começa a desvendar esse mistério que estava em sua mente agora, que ia se dar a conhecer, que o diabo não podia ter captado, diz o mensageiro, esse mistério dos trovões, mas agora ele desce porque era tempo, e então ele vem com o livro aberto, e ele não podia pisar na terra, mas ele tinha um anjo preparado, que ele havia preparado desde o seu nascimento. Desde 1909, quando esse mensageiro nasceu, numa cabana tão humilde e singela, tão simples, mas a própria coluna de fogo baixou ali naquela manhã, às 5 horas da manhã, porque agora era Deus vindo para assistir o nascimento do mensageiro. Foi ao inverso de quando o próprio Deus nasceu em uma carne, quando a própria coluna de fogo veio e se fez carne no corpo bendito do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os anjos vieram e cantaram. Os anjos vieram assistir o nascimento do próprio Deus. Mas agora, quando esse mensageiro nasce na terra, era tão sobressalente esse ministério que esse homem teria. Porque ele seria o mensageiro do Filho do Homem. Ele seria o mensageiro do sétimo selo. Ele seria o mensageiro de Cristo para nós. Ele seria o homem no qual Cristo tomaria aquele corpo para proclamar os mistérios dos 7 trovões. Então o próprio Cristo, na forma da coluna de fogo, desce para assistir esse nascimento. Não é à toa que Deus cuidou esse moço. Não é à toa que Deus cuidou essa criança desde os 7 anos e não deixou ele corromper o seu corpo, ainda que ele o quis fazer alguma vez, ainda que ele não entendia o seu chamado. Mas era que Deus estava velando aquele corpo, porque daqueles lábios sairiam as vozes dos 7 trovões,
porque daqueles lábios sairia o discernimento dos corações, seria o maior ministério, excetuando o Senhor Jesus, seria o maior ministério de todos os tempos, e todos os profetas, porque seria o ministério que introduziria Cristo, o ministério da pedra de coroa, de culminação, de acabamento, seria realmente o mensageiro de Cristo para esse tempo, o mensageiro do sétimo selo, o mensageiro do Filho do Homem, como diz o profeta. Então, quando esse cordeiro se levanta e toma o livro, então todos ficaram em silêncio. Houve silêncio nos céus por meia hora, diz a Escritura, ou quase meia hora. Então esse anjo, Cristo desce em Apocalipse 10. E então, é ali, por isso o irmão Brana diz aqui, que é ali que estava o mistério desse sétimo selo. Estava conectado com os trovões. Por isso, quando abriu para ele, ele viu que eram 7 trovões trovejando. E ele então vai a Apocalipse 10. Ali estava o mistério. Agora, por quê? Vamos provar isto. Por quê? Este é o segredo a respeito do qual ninguém sabe. João foi proibido de escrever sobre ele e até mesmo de escrever um símbolo sobre ele. Por quê? Por isso, quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Não houve nenhum movimento, porque era a vinda do Senhor. Então era um segredo total. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, olha o que diz o mensageiro. E por quê? É por isso que não houve nenhuma atividade no céu. Isso poderia deixar escapar o segredo. Vê você isto agora? A congregação diz. Amém. Então, não poderia ter nenhum movimento. Mas havia uma promessa, que nos dias da voz do sétimo anjo, então, todos os mistérios seriam desvendados. E o mistério da sua vinda, o mistério do sétimo selo, teria que ser dado a conhecer no tempo que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, meus ouvintes, é um tempo muito maravilhoso esse tempo. Por isso o pastor intitulou esse programa como A Hora Tem Chegado. Que hora tem chegado, meus irmãos? A hora da igreja reconhecer a sua posição. Por isso o irmão Brana diz, quando essa noiva reconhecer o que ela é, então acontecerá o arrebatamento. Mas só há uma coisa que vai levar nós a reconhecer o que nós somos. É Cristo, é a palavra. É ela que vai reconhecer quem você é. Quando uma mulher se casa com um homem, então é ali que ela vai reconhecer quem ela é, o que ela está herdando. Se ela se casa com um homem que ele é muito rico, e ela talvez não sabe o que aquele homem tem, mas quando ela se casa, então aquele homem começa a desvendar para ela toda a sua riqueza. E é o que Deus, Cristo, está fazendo com a sua noiva nesse dia. Ele é esse homem rico, ele é esse poderoso Boaz que veio de Belém. Ele é esse poderoso homem que era rico e ele veio para Ruth e começou a desvelar para ela. Após o casamento com ela, ele começou a contar todo o seu poderio que ele tinha. Era Deus tipificando esse sétimo selo ali na vida de Ruth e Boaz. E nesse tempo da tarde agora, ele vem. Por isso, quando a sua igreja reconhecer o que ela é, e somente ele, que é a palavra, que é a mensagem, que é o livro aberto, porque essa mensagem desse dia não é outra coisa a não ser o soar dos trovões que revelaram todos os mistérios da Bíblia para nós. E então, quando isso começa a ser revelado, isso vai começar a produzir fé de rapto nessa noiva. É por isso que o irmão Brana diz que os 7 trovões trariam o avivamento da noiva. Isso faria algo por essa noiva quando ela começasse a compreender o mistério, as revelações, e começasse a entender que todo o plano de Deus no livro falava dele e dela. Falava de Cristo e sua noiva. Cristo não é completo sem nós. Assim como Adão não era completo sem Eva. Ele tanto não era completo, porque ela era parte dele.
Por isso é que Adão não podia renunciar a Eva. Mesmo Eva caída, Adão teve que ir estender o seu braço e tomar em seus braços, sabendo que ele estava fazendo o que não era correto. Mas ele não podia renunciar, ela era parte dele. Assim também Cristo não pode renunciar à sua noiva, porque ela é parte dele. Por isso Jesus disse: todos que o Pai me tem dado virão a mim. Irmão, todos os que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, que é esse livro que foi aberto agora, porque o livro da vida é a Bíblia. E então todos que têm o seu nome, que estão aqui nessa palavra, então eles realmente reconhecerão o chamado de Deus para esse dia. Por isso nós cremos que a missão nossa é semear a semente, como diz o mensageiro. Mas é o trabalho de Deus cuidar da semente eleita. Mas eu creio que os eleitos estão despertados pela voz, pelo soar desses trovões, pela revelação desses mistérios. Porque é isso que produziria, diz o mensageiro, a fé de rapto. É isso que ia produzir e levar essa noiva a reconhecer quem realmente ela é. E então, isso vai fazer nós parar de olhar para nós, parar de olhar para as nossas debilidades e fraquezas, que sempre as teremos nesse corpo de carne. Porque enquanto não houver adoção plena, que somente será na primeira ressurreição, nós sempre estaremos sujeitos à fraqueza, debilidades. Mas, irmão, você não deve olhar isto. Você deve olhar a sua posição em Cristo, o seu desejo, o seu amor pela palavra. E eu penso que essa noiva está entrando em um profundo amor com Cristo agora, porque a hora está chegando, a hora da partida está chegando, a hora dessa noiva dizer adeus a essa terra. Oh, irmãos, a hora do cumprimento de todas as coisas está chegando para nós. Muitas coisas que o nosso profeta disse em profecias, mas nós estamos vendo o cumprimento disso diante dos nossos olhos. Deixe-me voltar um pouquinho ainda no 7º selo, para nós continuarmos aqui mais algumas citações que o nosso profeta nos leva aqui. Ainda quero ler na página 40 do 7º selo ainda. Apenas mostra que isto vem de Deus. Pois veja, isto encaixa exatamente nas promessas de Deus no final da mensagem. Observe você, notem. Agora, para a mensagem do fim do tempo. O profeta está chamando a atenção para a mensagem do fim do tempo. Este selo, o 7º selo. Porque é a mensagem do fim do tempo. Porque ele é o mensageiro do 7º selo. O mensageiro de Cristo. É Apocalipse 10. Então é a mensagem do fim do tempo. Este selo, afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do 7º. É o selo do fim do tempo. Quando isto começa, olha, há um início nisso, diz o profeta. Quando isso começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. A vinda seria um segredo total, de acordo com a Bíblia. E é esse 7º selo, é a vinda do Senhor. Seria um segredo total, de acordo com a Bíblia, antes de saber aquilo. Antes de saber o segredo, diz o profeta. Seria um segredo total antes dele começar a ser revelado. Mas já haveria um tempo que ele começaria a ser desvendado para nós. Então, até esse tempo ele seria um segredo total. Antes de saber aquilo. E recordem, Apocalipse 10, 1, 7. 1 ao 7. Capítulo 10, 1 ao 7. O profeta frisa 3 vezes que ele quer queria que os irmãos, que nós captássemos bem o que ele estava tentando dizer aqui.
falando desse sétimo selo, e citando 10, 1 ao 7, de Apocalipse 10, 1 ao 7. No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios seriam conhecidos. Se era um mistério, então teria que ser conhecido. Por isso ele diz, seria um mistério antes de saber aquilo. Mas aí ele vai e leva Apocalipse 10, 1 ao 7 e diz, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos no final da mensagem do sétimo anjo. Estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Então aqui vemos o mensageiro dizendo que estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Porque ele estava vendo o quadro agora diante dele. Ele estava vendo a escritura de Apocalipse 10. Ele estava vendo que esse anjo forte, esses selos só poderiam ser abertos quando esse anjo forte de Apocalipse 10 descesse e encontrasse um anjo terreno na terra. Ele tinha visto que isto, somente ali é que esses selos poderiam ser abertos. Por isso ele está dizendo, estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Então nós podemos ver que este é o tempo que nós estamos vivendo. Também gostaria de chamar a atenção para você na mensagem A Festa das Trombetas, um parágrafo muito chave, importante também, que o profeta nos esclarece. Parágrafo 264. Festa das Trombetas. Olhem, quero dizer uma coisa mais, atentamente. Agora, não percam isto. Quão tremendo, quão impactante. Não percam isto. Da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Mensageiro do Filho do Homem. Mensageiro de Cristo. Porque o sétimo selo é Cristo. É Ele descendo. Por isso o irmão Brana diz que o sétimo selo traz Ele à terra. Mas como é que Ele veio à terra? No seu mensageiro. No sétimo anjo. Quão tremendo, mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo, até as 7 trombetas, entre estes dois tempos. Entre Apocalipse 9, que é as trombetas que soam para reunir Israel, que empurraram Israel para a sua terra, através de Hitler, Stalin, Mussolini, e trouxe a perseguição para os judeus. E essas trombetas soaram debaixo do 6º selo, quando a perseguição abriu e começou empurrando Israel para a sua terra. E então, entre a 7ª trombeta, que é tocada por Moisés e Elias, que é os 2 mensageiros para reunir Israel. Então, entre esses dois tempos, que é Apocalipse 10, então o profeta diz que é o 7º selo. Então, nós vemos que estamos nós desempenhando um papel nesse tempo. Porque a noiva teria o seu ministério em Apocalipse 10, de 8 ao 11, profetizando novamente, levando essa mensagem adiante, anunciando esse segredo que foram desvendados através desse 7º anjo. Então há um papel muito grande para a noiva desse dia. Há um ministério que Deus reservou para essa noiva. Agora, ó Deus, o profeta continua dizendo, depois de ele dizer isso, que Apocalipse 10 era o 7º selo, entre esses dois tempos, entre as 6 trombetas que soaram em Apocalipse 9 e a última trombeta que soa em Apocalipse 11, ele diz, ó Deus, como podemos dizer isso para fazer que o povo o veja? Ele estava realmente, em outras palavras, desesperado, dizendo, Deus, como eu posso dizer isso tão claro para que o povo veja?
Mas graças a Deus nós poderíamos dizer hoje, nós temos visto isto. Deus tem aberto nossos olhos para ver este 7º selo aberto diante de nós no dia que estamos vivendo. E aí ele continua dizendo, e entre essa sexta trombeta e a 7ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª trombeta aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus, para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Então, entre esses 2 tempos, entre a Apocalipse 9, a 6ª trombeta, e Apocalipse 11, a 7ª trombeta, aparece o profeta Apocalipse 10 para trazer o povo de volta à palavra. E ao mesmo tempo agora, tão logo que a igreja, a noiva, seja reunida. Então ela seria reunida pela mensagem do Filho do Homem, pela mensagem do mensageiro do 7º selo, pela mensagem do anjo forte, que soaria através desse 7º anjo terreno, para reunir essa noiva. Então, tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério da ida. Então, aí culmina para nós que estamos aqui esse mistério do 7º selo. O mistério da ida. Quando ela é reunida. Quando ele desce, Apocalipse 10. E então, esse 7º selo se abre. E então começa esse tempo. E então a noiva agora é reunida através da mensagem que este 7º selo trouxe, que Cristo trouxe à terra, e revelou todos os mistérios. E então a noiva é reunida por esta mensagem. Então, o mistério da ida, então ela é levada. E os judeus são chamados pelo ministério da 7ª trombeta, o qual é esses 2 profetas, Moisés e Elias. Então, ali conclui o 7º selo para nós. Quando a noiva, então, é levantada e Moisés e Elias vêm para reunir os 144 mil. Por isso o irmão Branham diz que o 7º selo é para nós o que a 7ª trombeta é para os judeus. Assim como o 7º selo apresentou Cristo para nós, um Cristo palavra, como nunca tinha sido apresentado antes durante as eras. Porque durante as eras eles tinham apenas uma porção da palavra. Mas nesse tempo da tarde, então ele veio a plenitude da palavra. Porque foi no último dia da festa, quando Jesus estava aqui em carne, o Deus Todo-Poderoso, a plenitude da palavra. E a Bíblia diz que no último dia da grande festa, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E foi nesse último dia agora, que ele se apresentou para nós na sua totalidade. Em toda a palavra. Não mais parte, como Lutero, apenas uma parte. Como Wesley, apenas uma parte. Como os pentecostais tiveram apenas uma parte. Mas nesse tempo da tarde, viria ele descendo em toda a sua plenitude. Então o mensageiro nos dá a conhecer a Cristo em forma de palavra. Como Moisés e Elias darão a conhecer eles a Cristo, levarão eles à expiação verdadeira, tirarão eles da expiação dos animais e levarão a verdadeira expiação o Cordeiro. É isso que a mensagem do 7º anjo faz para nós. Tira nós de toda a tradição pentecostal e nos apresenta o Cordeiro, a palavra. E então, quando nós somos reunidos por essa palavra, então nós veremos a Ele como Ele é. Por isso, como Moisés e Elias dão a conhecer a palavra para eles e os levam ao Cordeiro, e então depois Jesus vem e se apresenta a eles. Então agora
O mensageiro também nos apresenta esse Cristo palavra para nós. E então, depois, quando nós formos, o mistério da ida for consumado, o 7º selo é consumado para nós. A ida, então nós encontramos o Senhor Jesus nos ares, que é o que lemos em 1 Tessalonicenses 4. A descida. E então, o mistério da subida, que é encontrar com o Senhor nos ares. Então, vamos ainda um pouco mais nesta mensagem, a festa das trombetas. E a mensagem do 7º anjo sobre a mesma trombeta, a mesma mensagem que Moisés e Elias proclamarão, que é dar a conhecer o Cordeiro para eles, a palavra, Cristo. Tudo exatamente o mesmo selo. É para quê? O 7º selo é para o quê, diz o profeta? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra. Cristo personificado aqui, Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. A ciência provou isto por fotografias. A igreja conhece isso ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nada, nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá? E eu olhei para cima e são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Porque aqui estava um profeta pregando e olha para o relógio e diz é meio-dia. É a hora da meia-noite. Porque a mensagem dele era justamente, a mensagem da meia-noite era, eis aí vem o esposo. Ele estava apontando o esposo, palavra para nós. Estava dizendo, eis aí vem o esposo. Ele estava apontando esse Cristo, palavra. Por isso, Deus encaixou até isto aqui para ele, no relógio, dando meio-dia. E ele era sensível aos acontecimentos. Eu creio que nós, a noiva, que temos percepção profética, também somos sensíveis ao acontecimento. Também estamos vendo o mover do anticristo nesse dia e hora que estamos vivendo. Estamos vendo esse mover agora dele. Assim como quando o mensageiro viu que as Nações Unidas se reuniram, aqueles 10 líderes, e de um lado Khrushchev, e de outro Eisenhower, e ele sabia, quando ele viu que um representava ferro, e o outro representava barro, e um representava os 7 nações ocidentais, e a outra 7 orientais, ele viu que a estátua tinha chegado ao seu final. A estátua de Daniel tinha chegado aos pés. E então ele viu que era o tempo agora daquela pedra cortada sem mão descer para ferir essa estátua nos pés. E então quando a pedra cortada sem mão desceu em Apocalipse 10, então ela pronunciou o fim desses reinos gentios. Por isso, desde então, esses reinos começaram a cair constantemente. Os terremotos começaram a assolar mais do que nunca. E então, financeiramente, o caos começou a adentrar. E nós vemos que todas as nações estão quebradas. Desde 1971, quando a América, através do presidente Nixon, deixou de lado o ouro como garantia, como lastro da moeda. E simplesmente começou a emitir a moeda dele baseada em títulos apenas. E então, desde então, a América começou a endividar-se como nunca. Mas nós vemos que tudo isso, todas as outras nações, e os economistas estão todos dizendo que a dívida americana é simplesmente impagável. E o Congresso americano concedeu apenas um prazo agora de 90 dias em janeiro até o mês de maio, do aumento do teto da dívida. E eles estão ali devendo 16 trilhões de dólares, 110% do seu PIB, de toda a riqueza que é arrecadada. Olha como eles estão completamente falidos e quebrados. Mas o irmão Branham diz que eles estavam procurando por um ungido, por um Messias para salvá-los.
e eles terão um que vai resolver os seus problemas. Mas nós já temos tido um que veio e resolveu os problemas para nós, a noiva desse dia. Revelou os mistérios para nós. E essa pedra, então, atingiu esses reinos. E eles estão simplesmente cambaleando de um lado para o outro. Simplesmente estão na iminência de ruir completamente. Para que, então, a besta possa tomar o domínio. E ela vai ter, então, o ouro. E ela, então, vai ter todas as nações na sua mão. E, então, ela será transferida para ela todo o poder. A segunda besta que se levantou da terra da América, dos Estados Unidos, passarão todo o poder para a primeira besta. E eles serão uma religião unida, então. Mas Deus já tem nos advertido, através de um profeta, que nós não seríamos pegos de surpresa. Que o mistério da sua vinda seria desvendado para nós. Tem sido revelado para nós no dia que nós estamos vivendo. Na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 202, diz o profeta assim: recordem o poder vivificador. Bem, o que temos visto nesse dia? O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. O que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador nos predisse que isso aconteceria. O poder vivificador fez que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisto, eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Foi o nosso Senhor que abriu esses selos. Ele é esses selos, porque Ele é toda a Bíblia. E esses selos. Então, Ele é esses selos. Ele é a revelação de todos os mistérios, porque todo livro fala dEle. É o plano dEle. É o plano de redenção dele e a sua noiva. Foi Ele quem abriu. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. E nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia. Não fomos nós. E ali está Ele parado, o juiz supremo, mostrando que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. O poder vivificador fez isto por nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Amém? Então foi o poder vivificador que nos permite ver a sua vinda. Então, esse juiz desceu, por isso ele estava com uma peruca branca. E ele desceu para pronunciar julgamento sobre este mundo. Por isso, em 64, um mensageiro está na terra e ele diz: eu estava no mesmo lugar que os anjos desceram para mim. E o Senhor desceu e disse: toma uma pedra e jogue para o ar. E diga: juízo cairá sobre a costa oeste. E no outro dia o Alasca quase afundou, 9 graus na escala Richter. O maior terremoto, um dos maiores, quase afundou. Porque o julgamento estava sendo... O juiz tinha descido. E agora ele estava entronizado em um corpo, Estava em um profeta aqui, pronunciando o julgamento. Mas, irmão, o que nos dá alegria é saber que esse mesmo juiz que veio pronunciando o julgamento, mas ele veio pronunciando misericórdia para a noiva. Ele veio dizendo: não temas, sou eu estou aqui, e eu vim para promover uma maneira para vocês escaparem dessa geração maligna, dessa era perversa. Eu vim revelar-me para vocês completamente. Então o juiz que veio
e pronunciou o julgamento, o juiz também pronunciou misericórdia para nós. Então, o julgamento foi pronunciado. A América está lá, de pé. Mas vocês sabem que o julgamento foi pronunciado. E Deus disse que ela irá para o fundo do mar, toda a costa oeste. E a América virará escombro. E então, não tem mais. Por isso o profeta prega este mundo caindo aos pedaços. Por isso era o mesmo ministério de Jesus Cristo novamente. Era o mesmo Deus usando uma carne e trazendo julgamento e pregando para este mundo, mas trazendo misericórdia para uma noiva que receberia estas revelações e se aprontaria para o rapto. E ainda na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Diz o mensageiro, no parágrafo 25, ele diz: as trombetas, elas são muito, muito boas. Eu estava olhando para isso outro dia. Veja, no 6º selo, todas as 7 trombetas soam bem ali, bem aí, nesse 6º selo. Veja, pouco antes do 7º selo abrir a vinda de Cristo. Então, o irmão Branham está mostrando que todas aquelas trombetas soam no 6º selo. Pouco antes do 7º selo abrir a vinda de Cristo, que é a escritura de Apocalipse 10, que nós acabamos de citar. Eu acredito, irmãos, que teria muito mais para falar, mas vamos deixar isso se houver uma outra oportunidade, que o pastor não possa estar aqui. Eu espero que isto possa ter ajudado nós a entender este 7º selo, esse mistério da sua vinda, que seria desvendado para nós nesse tempo. Essa descida, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, e então também esta subida, que é, como a Brana fala, o mistério da ida, que é culminando então este 7º selo para nós aqui, a noiva gentia, que tem recebido essa descida, está se aprontando e então vai encontrar com o Senhor nos ares. E aqui temos alguns irmãos que mencionaram a sua audiência para nós. Nos acompanharam Esther e família de Belo Horizonte, Hélio e Eliseu de Florianópolis, Regina de Oswaldo Cruz, São Paulo, José e Inês de Mogi Guaçu, Rosane de Novo Hamburgo, Eliezer e Deise de São José dos Pinhais e Regiane Munhaque de Curitiba e certamente muitos outros que estiveram nos acompanhando também. Nós agradecemos pela audiência de vocês, de estarem conosco. E na próxima terça, novamente, queremos que o nosso pastor estará aqui para falar para vocês sobre esses temas tão importantes que dizem respeito à hora que nós estamos vivendo, aonde este livro agora está se tornando um livro novo para nós, porque ele se tornou para o mensageiro no seu dia, quando os selos foram abertos, então se tornou novo, mas para nós haveria um tempo que chegaria a nossa vez também. Eu penso que esta verdadeiramente é a nossa hora, é a nossa vez, é o tempo que nós devemos reconhecer o dia e a sua mensagem. Então, pastor Raimundo também está nos acompanhando e eu espero que ele também tenha se agradado do que nós tentamos trazer e explanar aqui nessa noite, e ele também poderá, com mais maestria, explanar melhor isto em outra oportunidade. Que Deus vos abençoe, irmãos, e tenham todos uma boa noite. Amanhã vocês estão convidados a participar conosco a partir das 20 horas, desde aqui
do nosso tabernáculo na página luzdoentardecer.org. Deus os abençoe no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.